pessoal! E aí? Beleza, galera? Maravilha, maravilha? Mais uma live Guru Talks aqui. Lembrando que a Guru Talks rola toda quinta-feira, 2 da tarde do Brasil, agora 6 da tarde em Portugal, durante o horário de verão por aqui. Eu, como sempre, já estamos aí, cara, indo já para quase 2 anos seguidos de live, toda quinta-feira. A gente não falhou nenhuma até agora, tá bom? Não vai ser mais essa semana. Se você apostou contra, você se deu mal, tá? Lembrando que a live aqui, cara, é sempre sobre mercado de infoprodutos, mercado digital, mercado de negócios online de forma geral, sempre trazendo, cara, a nossa visão de mundo aqui da Guru, ou a visão de mundo de algum convidado, compartilhamento de conteúdo. Hoje eu tenho um convidado bacaníssimo, daqui a pouco eu já falo sobre ele, né? Quando vocês me veem de Teletubby assim, é porque eu tenho um convidado, vocês já devem ter percebido sobre isso, tá? Enfim, então já marca aí, pô, na agenda, curte, compartilha, chama, convida os amigos, enfim, aquela coisa toda, porque vai ser mais um papo muito bacana. E como toda quinta-feira a gente faz aqui, depois essa live fica no YouTube, tá lá no LinkedIn também, tá bom? Então, muito obrigado já antecipadamente pela audiência. Cara, hoje, né, como eu falei, eu tenho um convidado que eu tive o prazer de conhecer aqui em Portugal, né, já tive com ele algumas vezes presencialmente. Esse ano a gente esteve junto, porque ele veio num evento aqui em Santarém, né, cidade onde eu moro. Ele saiu do Algarve, tá, gente? Ele mora lá embaixo, lá na parte quente de Portugal, né? Ele é muito bem, é um residente muito, vamos falar assim, muito bem residente. Ele mora num lugar muito legal, inclusive eu vou estar lá agora em agosto, porque minha sogra vai vir para cá, e aí eu vou passear um dia, né? Eu e o Michele vamos lá passear com ela um tempo lá no Algarve, que é um lugar muito bonito, de relação de praia e etc. É um cara que entende muito no mercado de tráfego pago, tá? Principalmente para infoprodução. Então, vocês sabem, até um dos mentores dele, que é o Roberto Cortez, ele já trouxe aqui no canal para conversar. Então, cara, a gente vai aprofundar um pouco mais de coisas, né, especificamente tráfego pago para infoprodução, sacou? Para compartilhar com vocês aí, cara, que sempre tem alguma coisa nova, sempre tem alguma coisa bacana surgindo, tá? E então vamos trazer logo aqui para o nosso bate-papo meu amigo Rodrigo Frieza. Boa, Rodrigo, tudo bom? Tem que falar em português do Brasil também, né? Opa, eu posso falar em português de Portugal, pá, mas acho que vai ficar feio. Estou a brincar. Olha, André, antes de mais nada, agradecer muito o convite também de estar aqui presente. Tenho certeza que vai ser mais uma conversa brutal contigo. A gente fala brutal, não é? E vai ser muito bom. E agradecer-te por esta oportunidade também de partilhar aqui um bocadinho daquilo que sei sobre tráfego pago e outras coisas aqui dentro do mercado também de infoprodução. Maravilha. Cara, fica tranquilo que toda vez que eu perceber que precisa da tecla SAP, né, botar aquele Second Audio Program na televisão aqui para fazer a tradução para português do Brasil, fica tranquilo que eu paro aqui, a gente conversa e faço para a galera. Mas, Rodrigão, primeiro, quem é o Rodrigo Frieza? Conta para a galera um pouco quem é você, um pouco da tua história e por que você pode falar com propriedade de tráfego pago. Então, isso é sempre aquela pergunta meio clichê e vou fugir já da parte que é o Rodrigo é gestor de tráfego e tentar ir buscar um bocadinho da história lá atrás. Eu sempre fui uma pessoa muito energética, a querer fazer sempre muita coisa desde muito novo. Percebi rapidamente que eu adorava desporto. Eu, aos 5, 6 anos, troquei. Cá em Portugal temos o canal Panda, que é assim, o canal de desenhos animados mais conhecidos. Eu troquei o canal Panda pela Eurosport muito, muito cedo. Então comecei a consumir todo o tipo de desportos no meu dia a dia e pratiquei uma carrada também de desportos. E ainda hoje sou praticante aqui de pádel, faço também ginásio, né, academia. Então Pádel não é um negócio legal, tá? Pádel denota contra. Tá? Eu vou te mandar depois no particular ali no WhatsApp. Não, há essas uns equipas, memes né? de pádel. A gente tem alguns pádels aqui no time da Guru e rola umas piadas internas aqui que eu nem posso publicar porque dá problema. Não, é geral, não é só aí. Mas está tudo bem, eu estou tranquilo com esse tema, super à vontade por aí. Mas é isso, eu sou do Algarve, como tu falaste bem, tenho muito orgulho nisso, gosto muito da zona onde eu vivo, onde as pessoas vêm de férias, eu vivo o ano inteiro, então é muito bom. Como eu estava a dizer, sempre tive muita energia, sempre quis fazer muita coisa e eu vivo no meio de empreendedores, né? O meu pai tem uma empresa que faz este ano 40 anos, então
de alguma forma eu também todos os dias vivi dentro de portas, dentro de casa, aqui um bocadinho do empreendedorismo, dos desafios que existem relacionados, porque não é só coisas boas, eu não me posso de todo queixar da vida que os meus pais me conseguiram proporcionar, mas também vieram muitos desafios que trouxeram muitas aprendizagens quando eu era pequeno, hoje com mais consciência do que é que estava a passar naquelas alturas, e fui crescendo. Não sendo um aluno excelente na escola, fui fazendo o meu caminho sem chumbar nunca, fazendo uma vida tranquila, sempre gostei muito de estar com amigos, de socializar, não sou uma pessoa de estar fechada muito tempo sozinho, gosto de partilhar, gosto de conhecer um bocadinho do mundo, gosto também muito de viajar. Chegou uma altura em que nós temos aqui em Portugal, pelo menos, escolher pelo menos um caminho ao 9º ano, de dizer, vou para a esquerda, vou para a direita, e eu escolhi o que era mais genérico, então fui para Ciências da Tecnologia, fiz lá o meu percurso, e depois, influenciado aqui tanto pela família e também pela minha explicadora na altura, acabei por ir para a Engenharia Civil. E hoje eu olho, meu Deus, que coisa, como é que um gestor de tráfego, né, já teve a Engenharia Civil, como é que isto aconteceu, né? Mas foi bom porque eu entendi que eu não era capaz de fazer durante muito tempo uma coisa que eu iria odiar, não é? Então isso foi bom para eu perceber, tipo, eu tenho que fazer algo que me deixe feliz todos os dias, senão eu não vou estar bem na vida. Então o meu caminho mudou completamente, mas ainda assim eu não cheguei logo à gestão de tráfego. Eu fui primeiro para aquilo que eu, agora fazendo a ponte, para aquilo que eu achava e acho que é uma grande paixão na minha vida, que é o desporto. Então eu fui para a gestão do desporto, em brasileiro, administração do desporto. Eu acho que é algo assim dentro Administração esportiva. Desporto para a gente é esportes, né? É o esporte mesmo. Mas é isso. Acabei por ir para essa área, porque já relacionava um bocadinho aqui da parte de gestão com aqui a combinação com o desporto, e eu tinha muito claro, já desde mais novo, que um dia eu queria ter uma empresa. Então, gestão, desporto, duas coisas que eu à partida gostava, e começou aí de alguma forma o meu percurso a nível académico, e depois dentro desse curso eu comecei a empreender lá dentro. O que é que foi esse empreender? Eu criei um núcleo de estudantes de gestão de desporto. Então, criei lá uma associação na faculdade, começámos a criar os nossos eventos, a visitar outras instituições, criámos um evento presencial, e foi aí que eu convidei o que viria a ser o meu primeiro e único patrão até hoje. Então, nesse evento eu conheci o Miguel, o meu antigo patrão, e comecei a trabalhar na área da gestão. Você está mentindo, né? Você sabe que eu vou falar que você está mentindo. Ele não é seu único patrão. Todos os seus clientes são seu patrão, mano. Você perdeu a noção número 1 do empreendedorismo. Não pode ser, não pode ser. Essa aí tem que ser uma... Nós é que definimos as regras do jogo, ainda claro que tenha que haver cedências, obviamente, de ambas as partes. Mas, ainda agora, de forma mais objetiva, no fundo, aí começou a minha escola dentro desta área. E aí foi o quê? Foi numa escola de formação, que hoje em dia é a maior escola de formação na área do fitness em Portugal, e eu fui para lá com o objetivo de fazer coisas relacionadas com administração, gestão. E pronto, passado 2 meses eu já estava a fazer coisas relacionadas com marketing digital, estava a gerir a plataforma de curso online deles, eu fiquei responsável, passado outros tempos, pela plataforma. Comecei também nas redes sociais deles, depois surgiu a necessidade dentro da empresa de mais um gestor de tráfego, então eles apostaram em mim e começou aí toda uma escola dentro daqui da área do digital e da infoprodução, porque eu ganhei dentro deste ambiente, 2 anos e meio a trabalhar por lá, muita escola, no escritório presencial na altura, depois é que passou para híbrido. Então eu fui ouvindo muito como é que era a equipa comercial, como é que funcionava o departamento operacional, como é que funcionava a dinâmica com os professores, como é que funcionava no online versus o presencial, como é que era o formato híbrido, e paralelamente eu fazia o tráfego pago todo da empresa. Então nós já investíamos bem na altura que eu estava lá, então foi uma mega escola, e depois chegou um ponto em que eu senti aquilo que eu achava que era daqui a muitos anos, de ter a minha própria empresa e tudo isso, se calhar chegou mais cedo a hora, e acabei por empreender, exatamente aqui com o apoio do Roberto Cortês. Mais uma vez aqui também a importância de termos um mentor no nosso caminho, que foi aquilo que faltava para eu sentir, se calhar, a segurança de dar esse passo. Então, na altura, o Roberto tinha acabado de lançar a sua primeira turma. Eu sou um early adopter, então eu gosto muito de ir nessa curva da frente, e fui com o Roberto nessa primeira turma, e a partir daí comecei a construir o meu negócio de anúncios online, de gestão de anúncios online,
primeiramente, digamos que para tudo, né? Cheguei a fazer e-commerce, que é uma coisa que eu hoje em dia não faço e não gosto de todo, mas foi uma mega escola fazer um bocadinho de tudo, até que cerca de um ano depois de ter começado, decidi afunilar aqui dentro da área de anúncios online para infoprodutores, que já trabalhamos então, desde que eu tenho negócio há 3 anos e meio, só focados nessa área. E estamos trabalhando aqui com por que players muito bons. infoprodutor? E por que você fez esse nicho só de infoprodução? Por que você Então, vê isso como promissor para o seu negócio? o que é que eu senti na altura? Primeiro, era uma área que eu já tinha mais background, já tinha mais experiência, em que eu sentia com um cliente eu conseguia aportar mais, e o aportar mais vem muitas das vezes mais do que o técnico, não é? Porque o que eu entrego hoje ao cliente não é o apertar nos botões em si do gestor de anúncios, não é? O que eu aporto ao cliente, o diferencial, vem também da componente estratégica de eu conseguir aconselhá-lo nas diferentes áreas do negócio. E os anúncios vai encaixar dentro disso. E eu, na altura, já tinha um bocado esta noção de que ali eu tinha algum diferencial, enquanto no resto eu era, se calhar, um bocadinho igual a todos os outros, ou até talvez pior, em alguns casos, como e-commerce, que eu não gostava de todo. Mas foi muito bom, porque hoje eu consigo transportar ideias da altura de ter feito e-commerce para esta altura. Então, de novo, eu te compreendo com a questão do e-commerce. Eu tenho muito respeito para quem faz tráfego para e-commerce, para quem faz... É um nicho, cara, super difícil de fazer, principalmente pela gama da coisa toda. Muitas variáveis que é difícil de Exato. controlar sempre. E principalmente também porque geralmente a e-commerce converte mal pra caramba. E aí, sim, para gestor de tráfego se manter lá e dando resultado, é porque realmente o cara tem que ser excelente num nível muito as hard. taxas e margem baixa, não é? Ou seja, tem aqui vários desafios sempre normalmente associados, claro que há exceções, mas a maioria é sempre nessa perspectiva. Então eu, nessa altura, decidi que ali eu podia fazer diferente, e o que é que eu vi? Há 3 anos e meio atrás, quando eu abri o negócio, eu senti que o mercado estava a começar, e ainda hoje eu sinto que está de alguma forma em Portugal a começar, né? Nós não temos nada a ver ainda com aquilo que acontece no Brasil, e claro, temos uma limitação de população, mas é um mercado que está claramente em crescente aos dias de hoje. Toda vez que eu trago um convidado aqui de Portugal para bater papo, é sempre essa questão que a gente fala da diferença de mundos entre Brasil e Portugal. Não é só uma questão cultural, tá? Ou não é só uma questão, melhor, não é só uma questão populacional, é uma questão cultural, tá? Tem a dimensão do país, que é muito menor, né? O Portugal, cara, cabe no Rio de Janeiro, quase isso, vai. Pelo amor de Deus, não me batam, mas é quase isso. Mas tem uma questão que é o nível de desenvolvimento social de Portugal e da Europa como um todo. Ele não exigiu determinadas velocidades, altas velocidades no desenvolvimento tecnológico, tá? Então, quando a gente chegou aqui em Portugal, a gente chegou em 2017, cara, quase não tinha teleentrega. Quase não tinha, você sabe disso. Teve que ter a pandemia para poder criar a teleentrega. E aí explodiram os serviços e tal, mas, cara, nem farmácia tinha teleentrega. Coisa que no Brasil é... Mas isso acontece pela necessidade de atender o público. Entendeu? Tem uma cidade econômica de você ter que satisfazer muito bem o público, porque senão ele tem 800 mil concorrentes ali. Tá? Então não é só uma questão populacional, mas é uma questão cultural de Portugal. E eu gosto de deixar isso claro, porque tem muito brasileiro que acha que vai sair do Brasil, vai vir para Portugal. Cara, eu sempre falo, mano, o mercado aqui não tem capacidade de absorver tanta gente. Não tem. Não tem. Mas voltando à sua história, perdão. Não, tranquilo, André. Eu estou super, super de acordo com aquilo que estás a dizer, e também já tive a oportunidade de debater. Inclusive, foi ao vosso evento na altura falar para aquele mastermind de público brasileiro, e eu falei um bocadinho sobre essa questão, que é a parte cultural, a parte populacional e principalmente isso que tu falaste, né? O nosso desenvolvimento e o nosso foco não foi tanto nos últimos anos na parte tecnológica, digital. Então, hoje as pessoas, se calhar em lançamentos, já começam a perceber que vai haver uma venda no final do evento gratuito. Mas há 3 anos atrás toda a gente ficava meio puto, como vocês falam também, de que a sério que ele está a vender alguma coisa? Eu já sabia. Como assim?
Como assim? Que ousadia! Muito. Culturalmente. O Daniel Godinho, né? Eu sempre troco o primeiro nome dele, mas dessa vez eu acertei. O Daniel Godinho, ele veio aqui e falou muito sobre isso. Falou que aqui em Portugal a compra não é pelo impulso, é pela proximidade com o produtor, com o especialista. Muito. É pela confiança. Olha que diferença. No Brasil, se você tiver um bom pitch de vendas, né, uma boa carta de vendas, bem estruturadinha, você vai vender, porque, óbvio, é muita gente, como a gente falou. Mas, culturalmente, aqui você precisa ter contato com o cara. Você tem que ter alguma forma de contato, entendeu? É bem diferente essa abordagem dos dois lados, né? É muito relacional, é 100% relacional, e depois não temos Pix, né? Não temos parcelado assim na loucura como existe no Brasil, então ainda menos de impulso vai ser. Você precisa depois assistir a nossa Guru Talks aqui com o pessoal da Cofidis. Parcelamento tem. Cadê? Bom, cara, tráfego pago, infoprodutores. Como é que você está vendo o mercado Portugal para infoprodução? O que você está vendo? Você que está muito mais no jogo do que eu, né? E o que você pode compartilhar com a galera aqui desse mundo? Então, era um bocadinho daquilo que eu estava a dizer há pouco. Eu acho que ainda está bem no início, no sentido em que vai haver cada vez mais infoprodutores, ou seja, ainda não há uma quantidade assim tão grande em Portugal de infoprodutores, e aqui estamos a falar de alguém que tenha lançado um primeiro produto. Se calhar existem, pelo que eu soube, a última vez, dados que eu li, milhares de pessoas ainda, menos de 10 mil infoprodutores diferentes em Portugal com esta perspectiva de terem um infoproduto em si, mas pessoas que têm vários, que já estão no mercado há muito tempo, como existe no Brasil muitos casos, ou seja, lá existem milhares de casos de pessoas que estão há muitos anos. Cá em Portugal temos, se calhar, 15 pessoas, 20 pessoas que estão a vender há 5 anos infoprodutos, ou há 3 anos infoprodutos. Então, E eu posso contar nos dedos. Se a gente fizer aqui a soma aqui, é o Roberto Cortez, é o Paulo Faustino, é o Luciano Larosa. Tens a Ana Gonçalves, a Ana Gonçalves, Riquinho, a contabilista. Exatamente, a Bruna Contabilista. A Bruna Contabilista. Aí tá contando, também... viu, gente? Presta atenção, é verdade. Essas contas, são 15 ou 20, não há muito mais que isso, que já estão no mercado estabelecidos e que já têm uma maturidade grande no negócio de infoprodução. Tem como é que é o nome dele? É o Diogo. Né, o... Diogo? Não, é o... Diogo... eu esqueci o nome dele. O segundo nome. Mas é o Diogo. Ele é cliente nosso aqui também. Deve ser. Deve ser o Diogo. Não estou a chegar ao apelido do Diogo, mas acredito. Mas é isso. É mesmo contar quantos é que estão estabelecidos, ou seja, que já têm uma estratégia por detrás, já têm um negócio que vive da venda de infoprodutos, porque há pessoas que isto é ainda a renda extra, como se diz muito, não é? Têm um negócio de serviço ou têm outro tipo de negócios e estão a começar a querer, de alguma forma, a rentabilizar o seu conhecimento ou começar, de alguma forma, a olhar para o seu tempo de outra forma. Né? Se calhar aquelas formações que antes eram sempre presenciais. Luís Diogo. Luís Diogo. Eu sabia que era Diogo. Também estou no programa dele, do Luís Diogo, exatamente. Mas é isso. Há muito poucos ainda. Mas é essa a perspectiva que é. Ou seja, há cada vez mais novos infoprodutores, players estabelecidos com uma maior maturidade, que são esses os meus clientes hoje. Não há assim tanta oferta em si, ou seja, não há tantos cursos que já se vão na 20ª edição, na 10ª edição, não. Temos muitos infoprodutores com as suas primeiras vendas, os seus primeiros cursos, e então é um mercado que está claramente em crescente, ou seja, há muito dinheiro ainda concentrado nos grandes players, que já estão há mais tempo, mas está a começar cada vez mais a dispersar, e eu acho que se vê cada vez mais áreas diferentes a aparecer, e mesmo dentro da mesma área, áreas que estão aqui quentes, como por exemplo os investimentos, em que temos muitos players a conseguir ter ótimos resultados. Então eu acho que o mercado vai evoluir bastante. É aquele nicho, aquela história. O mercado se desenvolve a partir do nível do dinheiro, do emagrecimento, do relacionamento, né? São as 3 áreas. São as 3 áreas sempre. Tem um que eu não posso falar porque senão dá strike, mas tem o nicho adulto, né? Porque relacionamento é diferente de adulto, tá, gente? Sim. E é geralmente o que puxa o mercado para o alto. Sim, são esses nichos.
infoprodutos que tenham os três lá dentro de alguma forma, estão ainda mais na frente. Mas é isso, são claramente as Rapaz, eu três vou criar áreas. um infoproduto de, porra, relacionamento com ganhar dinheiro e emagrecer. Porra, vai É dar. isso, é isso. Vai É isso. dar, vai dar ROI. E, cara, como é que você vê a evolução do mercado, né, nessa história toda dos últimos 2 anos para cá? Tá? Não Imagina, só a maturidade aqui de Portugal, como é que tudo tá se desenvolvendo, mas vou perguntar essa primeira parte. Como é que tá esse mercado se desenvolvendo aqui? Depois eu faço a segunda parte para não ficar longa a pergunta. ok. Eu acho que, tal como aconteceu um bocadinho por todo o mundo, Portugal vinha bem atrás de Brasil, Estados Unidos e tudo isso, então a questão da pandemia acabou por aqui acelerar muito esta maturidade digital, mas na mesma os Estados Unidos também deram o salto, o Brasil também deu o salto, mas eu acho que encurtou aqui um bocadinho a diferença, mas para mim ainda estamos se calhar uns 5, 6 anos atrás do Brasil, no caso. Mas acelerou muito nestes últimos 2 anos, ou seja, cá em Portugal, por exemplo, para quem está a ouvir, a fórmula de lançamento, há muito poucas pessoas infoprodutoras a aplicar ainda, seja o by the book ali do Eric ou do Jeff Walker, no caso. Não há tanta gente assim com esse nível de conhecimento, há muita gente a fazer lançamentos ao vivo. Eu diria que é mais comum pessoas fazerem lançamento ao vivo em Portugal do que lançamento gravado. Então, nos últimos 2 anos, eu acho que evoluiu bem, mas ainda estamos a começar a fazer algumas coisas, se calhar no Brasil já se vê, se calhar desde 2017, desde 2018, e nós estamos agora a dar esses primeiros passos. O que acontece muito no caso dos infoprodutores que têm sucesso é que eles já estavam a consumir também do Brasil, ou que começaram a consumir do Brasil, e de alguma forma modelaram, inspiraram-se e estão a aplicar hoje, e acaba por ter alguns resultados comprovados, tendo sempre que adaptar a parte cultural, que é aquilo que tu falaste, não dá para fazer igual, mesmo no tráfego pago, aquilo que eu aprendi com o Sobral lá em 2020, eu tive que modelar, né? Porque um público lookalike, ou seja, um público semelhante a uma audiência que eu dou lá ao gerenciador de anúncios, no Brasil tem 1 milhão de pessoas, 1%. Aqui tem 75 mil pessoas, 80 mil pessoas, agora com a evolução do número de utilizadores. Então só isso já é muita diferença na forma como aplicamos. E o que você tem visto que tem funcionado melhor na parte de tráfego pago aqui para a infoprodução aqui em Portugal? Ou como é que é, o que você tem visto, cara, que vamos falar assim, o combozinho perfeito, tá? Instagram mais Facebook, TikTok, como é que tá sendo ali? Reels, Olha, vídeos? A gente tem uma métrica eu aqui, depois eu compartilho contigo. quando alguém chega ao pé de mim para trabalharmos juntos, na maioria dos casos, eu vou sempre aconselhar a pessoa para começar onde está a maioria dos utilizadores. Então, na maioria dos casos, vão estar no Facebook e no Instagram. Só em casos muito específicos é que pode fazer sentido, eventualmente, eles irem para o YouTube logo ou irem para o TikTok logo. Se não, é escalar ao máximo, na minha perspectiva, o Facebook e o Instagram, e quando chegar a um ponto em que já batemos de alguma forma ali um teto, aí sim diversificar as fontes de angariação. É fazer o básico bem feito no início, antes de tentarmos aqui explorar novos ângulos. Então, depois de ter o básico bem feito, aí sim, começar a escadinha a tentar explorar novas possibilidades para bater novas metas. Certo, mas o que tem funcionado mais, então, agora dentro do Facebook e Instagram, o que tem funcionado mais? Tá? Reels, vídeos, caixinha de pergunta. Eu vi uma matéria outro dia falando que o Instagram tá começando a bonificar mais os conteúdos mais densos, os conteúdos mais superficiais estão começando a ficar irrelevantes, que a galera também já não tá mais com saco de ver tanta piadinha, né, tanta coisa bobinha, eles querem um negócio mais a fundo. Como é que você vê toda essa mudança? O que você tá vendo? Uhum. Como a coisa está se comportando nos teus clientes, entendeu? O que está dando mais resultado? Olha, eu tenho sentido algumas diferenças este ano, mas naquilo que foi o último ano e meio, da maioria dos meus clientes, vídeo em geral, ou seja, aqui também falando muito do formato Reels, tem resultado muito bem a nível de anúncios em si. E o que é que eu sinto este ano, seja no vídeo, seja na própria imagem em si? As pessoas estão-se a afastar mais das produções muito megalómanas, muito profissionais. Elas
estão a começar a interagir mais e a converter mais em coisas que são mais orgânicas, digamos assim. Então, aquilo que estavas a falar há pouco, de uma caixinha de perguntas, de um anúncio feito com o design lá no Stories em si, em vez de ser um design mega trabalhado, isso tem resultado ultimamente super bem aqui para os nossos clientes e não tanto a questão em si de fazer logo um vídeo com uma mega produção, uma mega ideia e tudo isso. O que nós estamos a testar agora também, que tem resultado super bem e que é interessante, é que o que converte no final do dia não é a mega segmentação e tudo isso, é a narrativa em si, o copy que nós utilizamos. Então, no seguimento daquilo que eu estava a partilhar, nós estamos a testar agora, é tipo validar o script em si, sem produção profissional, sem legendas, e se esse script em si utilizado no vídeo converter, ou seja, a tocar numa determinada dor ou a tocar num determinado desejo, aí sim ele vai para essa fase de tornar mais profissional, para essa fase de tornar aqui a coisa com uma legenda, porque senão vamos enviesar também aqui nas conclusões que estamos a tirar. Então, acho que está a mudar também um bocadinho o comportamento de quem está do outro lado a consumir, porque vemos cada vez mais anúncios em Portugal e nós não somos assim tantos, então também começa a haver mais oferta e o consumidor também se farta um bocado, se calhar, quando é muito publicidade em si. E neste caso temos visto aqui a questão de tornar mais orgânico o anúncio, seja em vídeo, seja em imagem, em alguns clientes, não é em todos, porque depois, consoante também o nicho, de alguma forma pode haver variações. Por exemplo, no nicho, se calhar de saúde, dentro se calhar de uma área como de estética ou medicina dentária, é um tipo de público que é mais doutor, não é? São mais evoluídos em termos de literacia e tudo isso, então é importante adaptar também o contexto, não é? Isso tem uma questão cultural, agora eu vou até fazer uma pegadinha aqui contigo, vou até te botar numa saia justa, como a gente fala no Brasil. Então, aqui em Portugal, gente, pra você ter uma ideia, às vezes eu vou em algum lugar, as pessoas falam, eu sou engenheiro, tá? Aqui tem uma cultura e tem um culto ao doutorado, ao estudo e etc. E é difícil lutar contra isso, tá? Então, como você vê você pegar um expert aqui em Portugal e falar para ele, né? E talvez ele ainda vem dessa escola antiga, e você fala o seguinte: não, cara, grave isso aqui da forma mais amadora possível. Como é que ele reage? A cara dele quando você fala isso para ele? Me bateu essa curiosidade aqui. Para ser 100% assim, né? Eu adapto sempre a quem eu tenho do outro lado, não é? Então, se eu crio de uma forma e eu já conheço a pessoa, eu explico a importância e a questão de ser um teste, não é? Mas não podemos desvirtuar também a linha de comunicação que esse determinado cliente tem. Então, ele vai sempre, se eu for propor dessa forma, ele não vai reagir tão bem. Então, eu vou sempre ter essa sensibilidade de, em vez de ser tão agressivo, de ser uma comunicação mais ténue. Eu entendo, mas assim, eu vejo por a gente aqui, cara, hoje eu tenho o estúdio legal, câmera, luz, etc. Pô, e a gente começou com muito menos do que isso. Começou fazendo, entendeu? E aí, como esse pessoal reage? Porque eu sei que tem essa aqui... eu não sei. Eu vejo isso aqui na cultura portuguesa desse jeito. Porque ele olha para o concorrente dele fazendo de determinadas formas, ou num nível alto, entendeu? Seja porque está mais tempo, seja porque resolveu investir mais dinheiro logo de caras, qualquer que seja o motivo. E como é que fica essa questão dele falar, cara, tudo bem, eu sei que eu sou tecnicamente melhor do que o meu concorrente, mas eu não preciso combater com ele na parte de produção. Eu não preciso bater ele na parte de produção, eu tenho que bater ele na parte de conteúdo. Como é que você trabalha o ego dos caras nesse sentido? Tem muito isso aqui? Acontece isso? Acontece. Tocaste num ponto muito interessante, não é? Que nós trabalhamos com o ego das pessoas, às vezes, também, o papel também é meio de psicólogo, não é? Porque eu não vou querer que o meu cliente faça uma coisa que, de alguma forma, ele também não é, não é? Não quero que ele vista ali uma capa e se transforme. Nós temos é que encontrar ali uma linha que seja confortável para ele e que nos consiga ter outro tipo de resultados do que aqueles que estamos a ter. Então eu tento sempre mostrar nessa perspectiva, não é na perspectiva de o outro está a fazer isto e tem resultados, mas e se fôssemos por este ângulo que nos traz mais probabilidade de conseguir? Eu não estou nem falando você. Próprio. Eu não estou nem falando você fazer isso. Eu estou falando ele cobrar. Ele ficar nessa neura e falar, não, mas... Ou, por exemplo, os caras que querem começar no digital
Mas quando ele olha para o coleguinha do lado e fala, não, mas fulano já dominou o mercado, já tá muito mais, tá ano à frente, começou muito antes de mim. Porque eu sei que tem muito disso aqui em Portugal. Da galera, eu vejo isso nos empresários que eu converso e etc. Cara, não, fulano já tá fazendo há muito mais tempo, para eu competir com ele eu vou ter que gastar um... E a gente sabe que é tudo mentira, a gente sabe que é só uma historinha que ele tá contando ali para ele. Sacou? Mas há muito isso, há muita tendência à comparação e também muito a síndrome do impostor. Eu não sei como é que é no Brasil, né? Mas cá eu vejo muito isso a acontecer. E aí nós temos de trabalhar as pequenas vitórias do cliente. Então, se ele fizer de uma forma diferente daquela que ele já fazia, que ele trouxer um resultado melhor, já é um primeiro passo para ele começar a fazer mais coisas diferentes. É não passar logo uma linha muito grande, é ir construindo essa confiança também para ele. E eu acho que essas comparações diretas são sempre muito ingratas, porque ele só está a ver, com aquela frase, né? Ele só vê o palco e não vê os bastidores desse concorrente dele. Mas acontece muito. Entendi. Eu sempre dou esse exemplo aqui, que uma vez eu estava num evento e aí tinha um casal de médicos que veio falar comigo, falando, não, mas veja bem, porque tem muita gente falando besteira na internet, né, não sei o que. Eu falei, cara, sabe por que essas pessoas estão lá? E você não se posiciona. E você não vai lá e não se posiciona, porque você não vai lá e não ocupa seu espaço, você não vai lá e não fala a verdade. Entendeu? E aí, ou seja, né, Muito para o isso, bem acontece, triunfar, para o mal triunfar, só basta que o bem fique calado, né? Só acontece basta isso. muito isso. E aí é tentar explorar a dor que ele tem, não é? Se ele está a reclamar, mas ele não está a fazer nada de diferente para que esse cenário mude e está só a falar mal daquele que está a fazer, então a tendência é, entre aspas, piorar, não é? Se ele continuar na mesma posição. E agora conta pra gente aqui, não precisa dar o nome do santo, pode contar só um milagre. Cara, um case de um cliente, você fala assim, cara, esse aqui a gente se superou. Esse aqui a gente, cara, era um cara desse tipo, e hoje tá num outro patamar completamente diferente. Um case que você tem orgulho de contar. Assim, história de cliente, você fala, pô, essa aqui vale a pena. Acho que posso falar abertamente, não vou falar em números específicos, mas um cliente que eu me orgulho muito da transformação é a Ana Gonçalves, né? A gente esteve aí em Santarém e fizemos o maior evento para profissionais de saúde em Portugal. Na altura que eu comecei a trabalhar com a Ana, há 2 anos e tal, o cenário não era que ela não tivesse resultados, mas ela tinha um posicionamento não tão vincado, já estava a trabalhar como sendo de alguma forma referência no mercado, mas hoje para mim é incontestável ela hoje ser a referência número 1 em negócios em saúde em Portugal. Então, lançamentos acima de 100 mil euros, em Portugal há poucos. Aqui a questão também de conseguir, tivemos um evento com 600 pessoas em 2023, depois o segundo evento foi agora em 2025 com 1.200 profissionais, ofertas diferentes também de novos cursos dentro da área da saúde que correram muito bem. A Ana foi capa da Forbes, e atenção, isto não estou a pôr isto como mérito meu, mas dá muito orgulho estar envolvido num projeto que ganha esta dimensão em Portugal, e eu tenho a certeza, e a Ana concorda comigo, nós trocamos muitas vezes essa ideia, e inclusive eu na altura do congresso pus um story a dizer que era muito difícil colocar 1.200 profissionais de saúde num evento sem anúncios online. E a Ana disse, não era difícil, eu acho que era impossível. E eu expliquei-lhe que não achava que era impossível, mas que para a realidade do mercado, e para quem está a ouvir, é um mercado ainda bem pequeno, e os profissionais de saúde ainda estão muito formatados para formações técnicas, então eles estão habituados a ir a um congresso, a ouvir sobre algo muito profundo, com o senhor doutor, mais uma vez, mega formal, e ali é um ambiente super informal, falar sobre negócio abertamente, há dança, as pessoas saltam, há pitch de vendas, há um bocadinho de tudo, então aquilo são 2 dias ali de transformação mega loucas. Para quem é do Brasil, o pessoal não entende essa diferença cultural, entendeu? Que é um abismo, gente, vocês não estão entendendo. É um abismo. O que o Rodrigão tá falando aqui é exatamente isso. Um médico aqui, quando vai num evento, ele tá achando que vai ter um outro médico, ele tá achando que vai ser um evento formal, cheio de farmacêutica, todo mundo vestidinho a caráter, tudo. Num dos treinamentos que eu fiz, é todo mundo criança adaptada, sabe? Fica todo mundo paradinho, falando, o que será que o fulano tá pensando de mim? Ai, será que gostou de mim? Ai, será que eu tô me comportando bem? Será que eu tô parecendo um médico de respeito? Tá? Isso é uma criança adaptada. E aí o que ele tá falando é que basicamente o evento é só pra criança livre, aquela criança que tá nem aí pros outros e vai pra lá.
E isso faz parte da mudança cultural. Por isso que eu estou te falando que não é uma questão só dimensional, de quantidade de pessoas, mas tem uma questão cultural de como a sociedade foi organizada, como as pessoas interagem entre si, entendeu? E o próprio mercado interage. E é tão bacana ver isso que você contou, Rodrigo, porque assim, um evento de 1.200 pessoas em Portugal, sem ser um evento de mercado ou um evento técnico, sacou? É uma proeza gigantesca, entendeu? É a mesma coisa que eu falo pro Paulo Faustino com o evento dele do Marketing Masters, sabe? Os próprios eventos do que o Roberto Cortez faz. É abissal. E a galera não tem ideia do esforço e da magnitude que vocês estão movendo, entendeu? E eu tenho um profundo agradecimento por vocês estarem fazendo isso pela sociedade, não é nem um negócio, porque ela não vendeu os ingressos com a gente, não é sobre isso, mas como sociedade, isso é uma evolução, sacou? Porque negócios formais não vão durar muito tempo, entendeu? Porque engessa, sabe? Essa coisa toda. Legal. Falou de um cliente bacana, né? Mas, pô, o que seria do mundo... Deixa eu deixar aqui um ponto em relação a algo que disseste agora que eu acho que é bem interessante. Que eu acho que o que tem acontecido também nos últimos anos, voltando aqui a uma questão que estavas a fazer atrás, é também que eu acho que as pessoas ganharam mais consciência, isto é meio clichê, mas é verdade, as pessoas ganharam mais consciência sobre o desenvolvimento pessoal, então o empresário, que antes não ligava nada para a parte mesmo de formação, só fazia, ou só se preocupava com a parte técnica, nos últimos anos ele começou a ganhar consciência de que se calhar era bom ele começar a evoluir ele próprio nas suas diferentes áreas pessoais, e porque também precisa. começar a ter formação, não é? Não, porque precisa. Isso. Para quem está na frente de qualquer liderança, seja de uma empresa, seja de um grupo de pessoas, seja de uma determinada área de uma empresa, essa malemolência que a gente fala do brasileiro, esse jogo de cintura, essa coisa toda do desenvolvimento humano, do relacionamento humano, ela é muito importante. Porque as pessoas vão continuar sendo pessoas. E eu acho que mudou mesmo a chave, não é nem o amadurecimento do mercado. Eu acho que a pandemia fez a galera perceber que tem coisas além do trabalho, além da vida profissional, entendeu? Tem um outro porquê que eles têm que se olhar também. A vida pessoal, os amigos, tanto que as relações de trabalho mudaram muito, né? Não é só uma questão geracional da geração mais nova estar com outro olhar, isso não vai ter como mudar, né? Mas é uma questão também, cara, da galera mais velha que sofreu com a pandemia e falou, cara, eu sou tá, o Rodrigão? A gente conversou isso no almoço, se eu não me engano, que cara, a Guru nunca foi para fazer IPO, para abrir na bolsa. Não, cara, porque eu quero ter uma vida saudável com a Michelle. Eu quero... O que adianta ter bilhões de reais na conta e não poder aproveitar, cara? Ter Sacou? tempo livre, né? Tempo livre, cara. A gente acabou de voltar de viagem agora, ficamos 10 dias fora. Foi o evento do Google, depois a gente passeou e etc. Cara, mas tem que ter, sacou? Não é só o fazer pelo fazer, entendeu? E eu acho que é muito bom a gente voltar para esse olhar, entendeu? E aí, de novo, entra o trabalho seu, da Ana, porque se você está impactando o trabalho dela, você está ajudando os empreendedores do outro lado, entendeu? Então você também é parte desse resultado, entendeu? Então, de novo, meu muito obrigado por que vocês estão fazendo, movendo aqui na cultura portuguesa. Completamente. Eu agradeço também as tuas palavras e estarmos aqui hoje também um bocadinho a trabalhar nesse sentido, na educação do mercado, que é sempre algo que, se todos contribuirmos um bocadinho, vamos todos ganhar com isso. E não falo aqui mais uma vez também do que tocaste, não é a questão do negócio, é em si, todos vamos nos desenvolver, o mercado vai ficar mais capaz, mais maduro, vamos conseguir fazer outro tipo de coisas e todos vamos ganhar com isso no final do dia. Aquela frase clichê, né? Quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto. Tá. Isso. Mas, como tudo na vida, nem tudo são flores, a gente só aprende no erro. Tem algum caso aí, esse você não precisa dar o nome, né? Porque, óbvio, caso você fala, putz, esse aqui eu achei que conseguia virar, achei que conseguia fazer e não fiz.
Eu tenho um caso desse, eu tenho um caso quando consultoria de e-commerce. Até é bem recente, né? Eu trabalho ou seja, a minha comunicação é toda direcionada para a parte de infoprodutores, mas nós trabalhamos com outra área, digamos, no backstage, que é a área das clínicas. E teve um cliente há uns tempos que não deu certo, ou seja, nunca tinha tido assim não é uma experiência ruim, né? Porque nós de alguma forma aprendemos sempre, seja boa, seja má, aprendemos de alguma forma, mas uma que não esperava que o desfecho fosse dessa forma, mas também tiramos muitas aprendizagens. E o que eu tiro no final do dia que foi que eu tinha uma expectativa maior sobre o negócio do cliente do que ele efetivamente era na prática, e eu não consegui perceber isso logo, e eu também não consegui mostrar ao cliente que se ele não trabalhasse determinadas coisas, mais concretamente aqui, a parte do processo comercial em si, por mais leads que eu colocasse do outro lado, se eu subisse paredes, ia dar igual no final do dia e não íamos conseguir ter resultados na mesma. Então houve esse processo também há uns meses atrás em que eu percebi, errei em várias coisas. Naquele cliente, se calhar também não era o cliente para mim. Não fui capaz, na altura, de interpretar bem o cliente, e a parte relacional é muito importante desde o primeiro contacto para mim, mesmo o alinhamento de valores éticos e tudo isso é super importante. E esse cliente estava um check nesse sentido, mas depois na parte de negócio eu falhei na interpretação e depois acabámos por não conseguir, eu digo pela primeira vez, gerar resultados significativos do outro lado, e nós estávamos a fazer sempre o nosso melhor, a subir paredes para que acontecesse, mas no final não deu certo. E não foi por fazer nenhuma cagada, né? Foi mesmo por não estar a dar certo com o processo comercial. Havia ali muitos fatores, e aqui faz-me lembrar a questão do e-commerce na altura, quando eu trabalhei lá atrás no início, que é tipo, eu posso ser o melhor do mundo tecnicamente, mas eu não vou conseguir resolver isto e aquilo, então... E não vai dar resultado. Por mais dinheiro que coloque naquela fase, se ele não resolver aqueles problemas, não vai dar certo. Eu vou voltar num ponto que você falou lá no início, que talvez tenha passado desapercebido, que não é ser só um gestor de tráfego, né? Vai muito além. É entender o negócio do cara, entender em que partes serão impactadas pelo trabalho que você está fazendo. Você acabou de trazer esse assunto de volta de uma outra forma, que é: eu fiz o meu trabalho de gestor de tráfego. Você podia ter falado, cara, eu tô fazendo o meu trabalho, mano. Eu tô te gerando. Se você não tá aproveitando, o problema é seu. O meu dinheiro tá ganho. Né? Tô sendo bem simplista aqui na análise. E não adianta, né? No final do dia não traz recompensa nenhuma. 100%. Por mais que o cliente goste de mim, que eu gosto dele, ele precisa ter resultados também, né? E aí não entra só os anúncios online. Os anúncios fazem parte da estratégia, mais uma vez. Eu olho para os anúncios do tipo de clientes que nós trabalhamos, nós fazemos alavancagem. Se aquilo já está bom, a ideia é que fique ainda melhor. Quando há muitas coisas por resolver, ou seja, que ainda não há uma oferta validada, não há mecanismos de vendas, não há processos criados dentro da empresa, esse não é o tipo de negócios que nós idealmente hoje conseguimos ajudar. Porque aí há toda uma estratégia por detrás que precisa de ser feita e que nós não servimos o cliente nesse sentido, mas hoje esses clientes já têm essa maturidade, nós conseguimos identificar e ajudá-los a eles perceberem onde é que eles têm que priorizar para que dê ainda mais resultados. O problema hoje é outro, na verdade. Maravilha, Rodrigão. Bom, a gente tá chegando aqui ao fim. O que eu vou fazer, Rodrigão? Eu vou abrir a câmera só para você. Okay. E aí você vai lá, se despede, fala com a galera, deixa uma dica. Enfim, usa o tempo do jeito que você quiser, tá bom? Okay. E daqui a pouco a gente volta para finalizar. Ok. Boa. Não tinha isto preparado, não fazia ideia, eu juro por tudo. Mas queria deixar esta mensagem no final das contas. Nunca é tarde para começar e não devemos esperar que esteja perfeito para fazer as coisas que nós sentimos que temos que fazer. Eu lá atrás disse que eu esperava daqui a 10 anos, na altura, abrir a minha própria empresa, e surgiu aquela oportunidade e eu tinha aquele feeling do género. Agora, talvez seja o momento, mas eu tenho medo. Mas eu tinha um medo ainda maior, que era eu, daqui a 6 meses, naquela altura, pensar, fogo, naquela altura, se calhar eu devia ter tentado, devia ter arriscado. Então, essa foi uma mega decisão que eu tomei e que hoje sou mega grato por ter conseguido, e provavelmente alguém deste lado também pode estar nesse momento de querer arriscar e não ser capaz, ou estar a sentir aqueles receios que são super normais. Relativamente aqui à parte dos anúncios online em si, é ter as mínimas condições viáveis antes de investir como deve ser em anúncios. Então é importante ter uma boa presença digital no seu todo, ter redes sociais bem trabalhadas, ser muito claro quando eu entro num perfil
em que é que essa pessoa, em que é que esse negócio me consegue ajudar, qual é que é a transformação que ele me vai conseguir proporcionar. Deve ser muito rápido para eu conseguir entender isso quando entro num perfil, e num site a mesma coisa. Já não dá para ter sites mega confusos. Idealmente ter logo num site a promessa de transformação, não ter assim tantas páginas, porque o ideal quando fazemos anúncios online, na maioria dos casos vai ser ter uma página própria para cada serviço, para cada infoproduto, porque o consumidor tem cada vez menos tempo, ele tem cada vez mais pressa para entender as coisas. Então, antes de pensarmos que os anúncios online é com salvar alguma coisa, ter aqui a nossa base bem assente, para depois sim os anúncios online começarem a dar alguma alavancagem. E hoje, para mim, ainda é barato investir em anúncios online, e eu tenho a certeza que quem começar hoje está muito mais na frente de quem começar daqui a 2 ou 3 anos, porque vai ser muito mais caro, e quem começar hoje provavelmente vai ter dinheiro para pagar, ou vai poder pagar mais para adquirir clientes que essa pessoa, que esse futuro concorrente não vai conseguir. Muito bom, Rodrigo. Essa história de tráfego pago que tá ficando cada vez mais cara é igual a história do Bitcoin. É melhor comprar logo agora, galera. Pô, compra logo agora, mano. Entendeu? Vai ficar caro, entendeu? Tipo, mano, não tem jeito, entendeu? Existiam 2 bons momentos para comprar barato. Foi ontem e hoje. Completamente. Não tem jeito, entendeu? Não vale a pena estar a procrastinar mais esta questão. Vai ter que entrar em algum momento, e quanto mais cedo, melhor. Rodrigão, cara, brigadaço pela conversa, brigadaço por compartilhar, obrigado pela história que você trouxe, obrigado por aquilo que você está fazendo pelo mercado de Portugal. É realmente, cara, as pessoas não têm noção do que é ver a coisa toda acontecer e ver as peças que estão tracionando isso tudo, entendeu? Eu tô, enfim, querendo trazer o Paulo Faustino aqui também para falar mais sobre isso, o Luciano, enfim, que, cara, literalmente os caras cortaram o mato, entendeu? Eu acho que nem cortaram o mato, os caras desvastaram uma floresta para fazer o que estão fazendo. Que eu fui foi do Paulo Faustino lá em 2018, num evento presencial sobre redes sociais. Ele estava completamente a fazer uma coisa que era o wow para a maioria das pessoas em Portugal nessa altura. Então, para vocês que são do Brasil estão a ouvir isto, em 2018 ele estava a falar sobre gestão de redes sociais, e para nós era tipo, uau, o que é isso? Foi num evento lá em Oeiras que tu foi, não? Não, foi em Sete Rios na altura. Na Sete Rios. Ah, tá, porque a Michelle estava lembrando que o Paulo Faustino, a primeira vez que a gente teve com ele aqui em Portugal, foi num evento lá em Oeiras. Ele estava fazendo ali, ali perto, eu morava em Alcabideste, ali do lado, e tava o Rafael Reis. Tava o Rafael Reis? Acho que tava o Rafael Reis, também tava por aqui. Tava. Michelle conversou aqui também, tava o Rafael Reis, também tava por aqui, enfim. E hoje, né, aquelas fotos lá que o Paulo Faustino coloca, né, cara, eu lembro dele dessa época, tá? Eu conheci ele desde 2015. 15 no Afiliados Brasil, Rio de Janeiro, que só teve uma edição. Mano, é muito tempo. Cara, mas Rodrigão, voltando aqui a você, cara, obrigado mais uma vez, obrigado por tudo que você tá fazendo, obrigado aí pela parceria, obrigado pelo carinho, pela amizade. Eu sei que você esteve aqui com nossos clientes que vieram do Brasil, que fizeram um evento aqui, você palestrou gentilmente para a galera lá, como você falou. Está aqui disponível para conversar com a galera e compartilhar um pouco do seu conhecimento. Cara, não vai dar para fazer tudo. Para quem quiser, cara, é rodrigofrieza.pt, não é isso? Isso, em todo lado. É fácil. Rodrigo Frieza. É Frieza com Z? Isso, né? Mesmo. .pt. E, cara, mais uma vez, muito obrigado. Aguarda aí que eu vou me despedir do pessoal e aí a gente já volta, tá bom? Ok. Obrigado, André, mais uma vez por esta oportunidade também de partilhar um bocadinho e ter este prazer de falar contigo. É sempre top. Por isso, maravilha. Obrigado, Rodrigão. Bom, pessoal, cara, Rodrigão, mais um dos caras que estão aqui, cara, movendo Portugal, né, criando esse mercado todo, fazendo tudo isso acontecer. Só quem está aqui entende culturalmente essa diferença. Eu tenho muito respeito por quem está aqui no field trabalhando. A gente falou de alguns outros nomes aqui, não só do Paulo Faustino, o Luciano Larosa, o Luiz Diogo, o Roberto Cortez. Cara, tem uma galera, o Daniel Godin, que já esteve aqui também. Tem uma galera, o Cortinhas, da Suon, que, cara, tem muita gente aqui, muita gente que dá para contar, né, em 2 mãos, vamos falar assim,
que é diferente do mercado brasileiro, mas assim, ainda assim são pessoas que estão escrevendo a história do marketing digital aqui em Portugal. Tá bom? Cara, como sempre, para mim, toda live aqui que eu venho, principalmente quando tem convidado, eu aprendo muito. Tá? Então, se você gostou, deixa o like aí, compartilha com a galera. Tem sites diretos, tem sites indiretos. É sempre bom compartilhar, deixa seu comentário aqui embaixo. Tá? Lembrando, tem o livro, tá? Tá aqui, o Guia Politicamente Incorreto para Empreendedores Digitais. Tá? Um livro onde, cara, eu abri meu coração para o mercado, falo, cara, das pegadinhas, um monte de coisas que não são faladas pelos gurus, falsos gurus do mercado, entendeu? Então, eu tô ali, vou até abrir meu coração para vocês aqui numa outra coisa, eu tava conversando com um prospect, né, cara que a gente tá conversando para ver se traz pra plataforma, é um cara muito grande, muito grande. E aí ele falou, André, pô, o pessoal lá tá pagando caro pra caramba pra gente ficar lá. Ou seja, a plataforma tá botando muito dinheiro à vista lá. É só uma antecipação, né, de recebíveis. A gente sabe disso. Entendeu? Mas eles compram as pessoas, sacou? E aí eu até brinquei com ele e falei, cara, faz a conta. Será que esse dinheiro vale a sua liberdade? Entendeu? Quanto você está deixando? Porque para a plataforma estar te pagando isso é porque ela está tendo um lucro de no mínimo 3, 4 vezes mais do que aquilo que você está dando. Do que ela está te dando em dinheiro. Essa conta ninguém faz. Sacou? Essas são as coisas que eu conto nesse livro. Tá? Como que a plataforma, cara, toma muito dinheiro seu. Tá? E como ela te rouba sem você nem perceber. E que outras estratégias você pode fazer para criar um negócio rentável, sustentável, etc. Beleza? Link para comprar na Amazon. Cara, vai lá direto e, enfim, eu agradeço já antecipadamente pela sua compra e por apoiar aí essa divulgação dessa mensagem, tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado. Eu adorei o papo com o Rodrigão Frieza, é um cara muito bacana. De novo, já tive a oportunidade de estar com ele pessoalmente, então conheço um pouco mais e, cara, é uma pessoa sensacional, tá? Muito, muito, muito bacana foi o papo com ele. Espero que a gente tenha outros ainda aí em breve com ele novamente. Semana que vem a gente tá junto de novo. Quinta-feira, 14h, do horário do Brasil, agora 6h do horário de Portugal. Né? Já quase 2 anos direto aqui sem falhar uma única quinta-feira, sempre com um assunto diferente, sempre com um assunto do mercado, sempre falando sobre gestão, mercado digital, infoproduto, recorrência. Em breve a gente vai, eu não sei como é que tá a ordem, mas tem uma galera diferente que a gente tá trazendo para cá, cara, que vai ser muito enriquecedor. Então acompanha a gente, tá bom? A gente se vê na semana que vem. Fica com Deus e até a próxima, pessoal. Abraço.